1 Coríntios 11, 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, uma vez por mês nós temos este momento especial, momento de comunhão, momento máximo na adoração a Deus, que é a ceia do Senhor. E Paulo trata sobre isso neste capítulo. Ele começa o capítulo elogiando os irmãos ali da igreja de Corinto. Mas a partir do versículo 17, nós temos não apenas as instruções, mas nós temos uma dura repreensão para aquela igreja. Você não ouviu errado, não leu errado, é uma repreensão dura mesmo. E faz corar o rosto, vergonha. Paulo diz: olha, vocês estão se reunindo não para melhor, mas para pior. Os irmãos estavam indo para a igreja, estavam voltando para suas casas, não de uma maneira melhor, mas estava pior. Olha que situação. Na igreja de Corinto havia divisões, e isso já no capítulo 1, Paulo já trata com aquela igreja. Por favor, abra aí Coríntios 1, a partir do versículo 10. Já no primeiro capítulo, Paulo tem admoestações para aquela igreja que precisava de ajustes, precisava de arrependimento, precisava ser corrigido. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé,
de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? A situação estava feia, meus irmãos. Os irmãos se reuniam, divisões, o grupinho de Paulo, o grupinho de Cefas, Pedro, de Apolo, e os mais espirituais talvez, não, isso aí, essa divisão não é de Deus, nós somos de Cristo, e já fundava outra divisão, Paulo vê tudo isso e fala: olha, este não é o caminho, e tudo isso estourava na ceia, tudo isso refletia na ceia do Senhor, uma igreja dividida, que iria compartilhar do pão, iria compartilhar do cálice, mas haviam divisões. Paulo precisa gastar aqui o seu tempo, as suas energias para fazer essa correção. Versículo 20: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Olha, tudo que vocês estão fazendo aí, a ceia do Senhor, olha, parece com qualquer coisa, menos com a ceia do Senhor. Parece com qualquer outra coisa, menos com o sacramento da ceia. Havia o ritual, havia o momento solene em que a igreja partia o pão, bebia do cálice, mas aquilo não era movido pela fé. Porque, meus irmãos, na igreja nós temos esse momento de ritual, quando você cumprimenta o seu irmão, não é para preencher o momento ali vazio do culto que nós falamos, cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor, dê um abraço aí, os nossos visitantes, ou quando nós levantamos as mãos, ou quando nós ajoelhamos, isso aí não é apenas um sincronismo gospel ou qualquer outra coisa, não, é um ritual que, quando movido pela fé, de fato nós estamos prestando um culto ao Senhor, mas sem fé, apenas por tabela, apenas para fazer o que o dirigente ali está pedindo, simplesmente isso não agrada a Deus, não está de acordo com a normativa do culto. Em Corinto havia o ritual, mas não estava sendo movido pela fé. O pano de fundo desse texto é o que nós chamamos de festa ágape, ou a festa do amor. Tanto aqui em Coríntios, quanto em Judas, versículo 12, nós temos a menção dessa refeição coletiva, em que a igreja se reunia, e era uma refeição mesmo, um famoso junta-panela, cada um trazia ali da sua casa, e em determinado momento se partia o pão e provavelmente fazia a ceia dos moldes que nós conhecemos hoje. Mas a festa ágape, o amor estava longe dessa festa. Tinha um nome de amor, mas não revelava a essência do amor de Deus. Judas também precisa repreender aquelas pessoas. Olha, esse pessoal que está tumultuando, esses irmãos que não estão discernindo a ceia do Senhor, são pastores que pastoreiam a si mesmos. São nuvens que vão de um lado para o outro, que não tem chuva. São árvores que em plena época de frutificar, não dão frutos. Esse era o pano de fundo para essa refeição que antecedia a ceia do Senhor. E ele vai discorrendo a respeito disso, ainda no versículo 21, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Que vergonha, meus irmãos. Pessoas ali não esperavam uns pelos outros, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Esse era o quadro ali, daqueles que estavam preocupados em servir o irmão, em esperar uns aos outros, e
enquanto alguns ficavam com fome, outros ficavam embriagados. É possível um negócio desse? A palavra aqui, o termo aqui que Paulo usa, olha, é um menosprezo com a igreja de Deus, o menosprezo com os pobres. Imagina, uma família abastada levava um carneiro assado. Uau, chique demais. Enquanto o outro não tinha nem comida na casa dele, quanto mais levar para esse momento. Aquele momento era de compartilhar, de sentir ali aquele momento de fé, de comunhão. Mas talvez ficava o grupinho de Paulo para um lado. Agora chegou os de Pedro. Cuidado ali, não vai ir no grupo errado. Aquele momento que era o momento ápice da celebração, estava sendo menosprezado, menosprezo com a igreja de Deus, menosprezo com os pobres. A festa do amor era para que a graça do Senhor inundasse toda aquela comunidade, porque na igreja de Cristo não tem pobre, rico, A, B, C, não, nós somos o corpo, nós somos o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, se tratando de Coríntio, ele tem autoridade para falar com aquela igreja. Olha só, capítulo 4, versículos 14 e 15, ele diz, olha, não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Ele chama essa igreja de filhos, porque ele gerou aquele povo. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ou seja, ele tem autoridade para repreender, para falar sério com aquele povo, porque eles eram filhos na fé do apóstolo. E filho é assim, né? Tem que falar uma vez, 2 vezes, centenas de vezes, todo dia, e não põe a mão, não faça isso, até que uma hora toma jeito, né? Na fé também é assim, temos que ensinar, temos que instruir, e ele estava corrigindo os seus filhos na fé. Meus irmãos, os versículos 17 a 22, são os versículos que antecedem as instruções para a ceia, e mensalmente nós passamos por esse texto, pelo menos uma vez, né? Nós lembramos que na noite que o Senhor Jesus foi traído, diante dos apóstolos, ele partiu o pão, tá? Mas o texto que antecede este momento trata um problema crônico naquela igreja. Chegamos aqui nos versículos 23 a 26, tão conhecido por todos nós, e nessa manhã eu gostaria de tratar com você sobre a ceia do Senhor. Ela nos faz olhar basicamente para 4 direções. A ceia do Senhor nos faz olharmos para trás, nos faz olharmos para frente, nos faz olharmos para dentro de nós mesmos e nos faz olhar ao nosso redor, aqueles que estão do nosso lado. Bom, em primeiro lugar, Paulo ele trata aqui que a ceia do Senhor é um olhar para trás. Olha só os versículos 26 e 23. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem este cálice, vocês anunciam a morte de Cristo. Ou seja, nós precisamos nos lembrar, recordar, não apenas na ceia, mas domingo após domingo, o que nos traz aqui é o sacrifício de Cristo. Ainda o versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, deu graças, ou seja, naquela fatídica noite, naquela abençoada noite, naquela noite, na celebração da última ceia, Paulo está dizendo, olha, nós quando tomamos da ceia do Senhor, nós fazemos isso em memória do Senhor, nós anunciamos a morte de Cristo. Nós não podemos nos esquecer disso, nós não podemos nos esquecer que o culto não é
baseado naquilo que nós sentimos, naquilo que nós temos necessidade, ou em qualquer outra coisa que as pessoas possam inventar. Mas o culto, a ceia, a celebração, é porque nós estamos aqui lembrando do sacrifício de Cristo. A mesa do Senhor, ao redor da mesa do Senhor, nós lembramos como Cristo morreu, por que Ele morreu, por quem Ele morreu. Nós nos lembramos que a ceia do Senhor é uma pregação dramatizada do Calvário. Nós precisamos meditar nisso, precisamos orar por isso. Precisamos entender profundamente o significado disso. Não é alguma coisa que ritualisticamente fazemos todos uma vez por mês e passamos por este momento. E tem alguns, que parece que o dia da ceia é até um dia especial, mais especial do que os outros, Talvez ora mais, vigia mais, Mas e os outros dias? Nós precisamos olhar para a ceia do Senhor, olhar para o culto ao Senhor e entender que este é o momento que nos faz meditar sobre como nós estamos vivendo a nossa vida, olhando para o sacrifício de Cristo, olhando para trás. Mas a ceia também nos faz olhar para frente. Versículo 26, nós anunciamos a Jesus Cristo, todas as vezes que comerem este pão, beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor tem um prazo de validade. Nós estamos aqui, mais uma vez, pela graça de Deus, celebrando a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor aponta para a volta de Cristo, um elo entre as duas vindas do Senhor. É o momento ali, o monumento da primeira vinda, mas também a garantia da segunda vinda. Se nós celebramos a morte, a ressurreição do nosso Senhor, é a garantia de que Ele virá. Breve o nosso Senhor virá. Também o Evangelho de Lucas, capítulo 22, no texto paralelo aqui nos Evangelhos, a ceia, Lucas dá um ar aqui dessa expectativa. Lucas 22, 15. Então, Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, Jesus está prometendo, olha, é a última ceia até que o Messias, até que o Cristo volte em poder, até que a segunda vinda de Cristo seja consumada. O monumento da primeira vinda de Cristo, do sacrifício de Cristo, a ceia do Senhor, mas também é a garantia de que um dia nós estaremos pela eternidade celebrando as bodas do Cordeiro. Mas além de olhar para trás e olhar para frente, nós também devemos olhar para dentro. Versículo 28, capítulo 11, versículo 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Participar da ceia do Senhor também é um encontro, não apenas com os irmãos, mas é um encontro também consigo mesmo. É um momento de investigar o coração, é um momento de confronto com o nosso pecado, com a maneira como nós estamos vivendo o Evangelho. Não é para investigar a vida do irmão, mas é para investigar a sua própria vida, porque nós temos esta falha, Geralmente o pecado do nosso irmão é tamanho, é gigantesco, mas o nosso não é tanto assim. Nós temos essa falha. Em João capítulo 21, na restauração do apóstolo Pedro, Jesus está ali trazendo o coração de Pedro após haver negado o Senhor. Pedro, tu me amas, e aquela conversa, aquela contrição no coração, e de repente passa João e aquele lá, o que o Senhor diz dele? Jesus fala: olha, Pedro, o que eu tenho para tratar com você, eu trato com você, o que eu tenho para tratar com João, eu trato com João.
Agora você, preste atenção, vem, segue-me, acerte a sua vida, acerte o seu coração, examine e coma. O texto não está dizendo, examine o seu coração e não coma. Examine-se o homem a si mesmo, coma do pão. Nós não podemos esquecer que a ceia é esse instrumento de reconciliação de Deus com a humanidade, de Deus com aquele que está caído. Eu me lembro ainda da minha primeira vez que eu participei da ceia, ainda tenho lembrança, ainda foi num retiro de Páscoa aí. Eu me lembro ali da pregação e aquela coisa emotiva, todos chorando. Que momento que ficou marcado na minha vida, e também você deve ter ali momentos marcantes na sua vida. Aquele dia que nós precisamos ser revigorados pela presença de Cristo. Nós entendemos que o pão continua sendo pão, o vinho, o suco, o cálice continua sendo ali a mesma bebida, mas a presença de Cristo em nossos corações, isso nos traz a vida, restaura a nossa vida, restaura a nossa comunhão, seja a comunhão com o Senhor, seja a comunhão com os nossos irmãos. Gostaria que, se fosse possível, colocar aqui no telão, Hebreus capítulo 4, versículo 16, todos nós temos a uma só voz. Talvez seu coração não esteja nos melhores dias, talvez você tenha até pensado, não, Senhor, hoje não dá para participar, não, hoje está difícil a coisa aqui no meu coração. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz, vamos ler todos juntos? Hebreus 4,16, vamos? Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Louvado seja Deus. É diante dessa mesa que nós recebemos misericórdia de Deus. É diante dessa mesa, diante dos elementos, que nós desfrutamos da graça de Deus, da graça do Senhor nas nossas vidas. Nós devemos olhar para trás, para frente, devemos olhar para dentro, mas também devemos olhar ao nosso redor. Versículo 33 do capítulo 11 de Coríntios. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Paulo precisa explicar detalhadamente, né? Às vezes a gente brinca, né, que precisa desenhar o que a gente está falando e explicar o desenho, né? Olha, vocês precisam esperar uns pelos outros, porque a festa ágape, lá em Corinto, estava mais para a festa do escândalo, a festa da vergonha. Somos um corpo, meus irmãos, um só corpo, e precisamos discernir o que nós estamos fazendo. Paulo trata disso, os versículos 27, 29, 30, olha, vocês não estão discernindo a profundidade do sacramento, vocês estão fazendo qualquer outra coisa, qualquer refeição, mas não a ceia do Senhor. Meus irmãos, um alerta para todos nós que já temos vivência na igreja, já participamos de inúmeras ceias, participamos dos cultos e, às vezes, tudo isso pode entrar numa rotina, entrar ali por tabela, né? Sabe como dirige carro? Você sai da sua casa, faz a manobra, põe a marcha, quando você chega no lugar, nossa, nem percebi, foi tudo, né? Não foi nem pensado o que eu fiz, foi mecanicamente. Algumas atividades na vida, elas se tornam mecânicas, e a vida com Deus, nós corremos esse risco, de talvez olharmos apenas para nós mesmos, mas nós não olharmos para o nosso irmão, porque
Quando nós vamos adorar a Deus, inevitavelmente nós encontramos com o nosso irmão. Quando nós vamos adorar a Deus, não há como não encontrar com o povo de Deus. E talvez pelas crises, pelas lutas, nós podemos perder a beleza do culto, a beleza da comunhão. Podemos perder a beleza da ceia, a profundidade da vida de oração. E vivemos um cristianismo e vamos deixando-nos levar. Na parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus, ele trouxe esse alerta. Aqueles trabalhadores que trabalharam o dia inteiro e ganharam uma moeda de prata, como aqueles que chegaram à tarde, fizeram um protesto. Se fosse hoje, queimavam pneu na rua, quebravam as lojas, né? E aquela parábola, né, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que existe a alegria daqueles que chegaram na última hora, mostra a indignação, mostra o coração duro daqueles que trabalharam o dia inteiro, mostra a alegria, a festa daqueles que foram alcançados pela graça e única e exclusivamente pela graça. Mas mostra a insatisfação, mostra talvez, né, a nossa insatisfação, porque já vivemos inúmeras experiências, já aconteceu tanta coisa na igreja, 40, 30, 40 anos no Evangelho, e nós não conseguimos mais olhar para o redor, ao redor, e podemos até cair na tentação de acharmos que somos dignos de alguma coisa, de que o nosso partido, ou a nossa turma, ou nós temos prioridade em alguma coisa no reino de Deus. Calvino, ele disse assim sobre a ceia: participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Participar de maneira digna é saber que nós não podemos participar. Em nós não há nada que nós possamos justificar. Ó, Senhor, estou aqui porque essa semana não foi fácil servir o Senhor, não. Então, estou aqui para receber o prêmio. Pelo contrário. Na igreja tinha um homem que, membro da igreja, e domingo após domingo ali, passava a bandeja, a ceia, e aquele irmão querido não tomava a ceia. 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 4º mês o pastor se indignou, falou: mas o que está acontecendo com... Meu irmão, por que você não está tomando a ceia? Ai, pastor, eu sou muito pecador, eu sou terrível, pastor. Mas a ceia é justamente para pecadores lavados e remidos no sangue do Senhor. Talvez esse momento de comunhão, esse momento de discernimento, esse momento de análise, talvez traga tristeza para alguns de nós. Olha, eu preciso melhorar nessa situação, preciso consertar a comunhão com aquele amado irmão em Cristo Jesus. Que desafio que nós temos, e nós podemos, pela graça de Deus, olharmos ao redor e olharmos a comunhão sob a ótica da cruz, sob a perspectiva da graça de Cristo, e discernir, entender que na cruz de Cristo foi pago um alto preço, para que nós possamos ser um, como o cântico diz, né? Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse com você um em Cristo Jesus. Amém. Rapidamente eu gostaria de compartilhar, neste momento que o nosso coração está sendo preparado para os elementos, 3 ensinamentos sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é este momento de celebração, mas é um momento também de discernimento. Domingo após domingo nós nos reunimos, uma vez por mês celebramos a ceia. Entendemos que pela ceia do Senhor nós nos mantemos ligados a este corpo. Se pelo batismo nós entramos para o corpo de Cristo, a ceia do Senhor é a manutenção da nossa fé, onde nós recordamos que
Nós só podemos estar unidos aqui pela graça de Deus, apesar de nós, apesar dos nossos pecados. Precisamos participar deste momento com fé. Precisamos entender as nossas limitações e entender que a graça de Cristo é ilimitada, e é por isso que nós participamos deste momento. Nós não estamos diante de qualquer refeição, não estamos diante de qualquer mesa. E, em segundo lugar, mesmo sendo disciplinados, porque o texto aqui, o contexto da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, soa como disciplina, soa como uma dura repreensão naquela igreja. Mesmo sendo disciplinados, somos disciplinados para a vida e não para a condenação. Isso é tremendo, meus irmãos, porque mesmo na igreja, e talvez alguns de nós já passamos pelo processo da disciplina, pelo processo de acertar a vida, seja no relacionamento, seja um pecado específico, enfim. Essa disciplina não visa acabar com a nossa vida ou nos humilhar, mas ela visa restaurar o coração do pecador. É um duro trabalho na vida do pastor, disciplinar um pecador, porque ele é tão pecador quanto ele, é pecador disciplinando pecador. Mas o momento máximo, o momento maravilhoso é quando aquele irmão, aquela irmã, preciosos diante de Deus, eles são restaurados. Louvado seja o Senhor. Somos restaurados porque, meus irmãos, lá fora no mundo, condenação. O mundo já está condenado. Por mais difícil que seja a vida na igreja, por mais difícil que sejam as diferenças e as lutas que temos uns com os outros, nós podemos ser disciplinados, podemos chegar à maturidade, podemos chorar com os que choram, podemos se alegrar com os que se alegram, podemos crescer e podemos glorificar a Deus por meio dos nossos relacionamentos. Existe a ilustração, a igreja como a arca de Noé, né? E dentro da arca, o cheiro talvez não seria muito bom, de vez em quando um rosnava para o outro, um arranhava o outro aqui, um coice de lá, coice de cá. Por mais que fosse difícil ali dentro, fora da arca, o que tinha? Morte, condenação. Dentro da igreja nós temos os nossos desafios, e uma coisa que eu falo para os novos convertidos quando adentram pela porta, falo: olha, você não está entrando no céu, você não está entrando na Nova Jerusalém, e aqui todo mundo é santo. Não, em alguns momentos nós vamos precisar sentar, e vamos ter que descascar o abacaxi juntos, vamos ter que ali acertar o passo, e às vezes isso não é fácil. Quais são os nossos desafios? Primeira IPI de Bauru, quantos desafios nós temos? Se somos disciplinados para a vida, porque fora de Cristo há condenação. Há condenação, meus irmãos. Por fim, a ceia do Senhor, ela é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas ela também é comunhão com os irmãos, com aqueles que estão ao nosso redor, ou com aqueles que não estão. Você parou para pensar hoje, quem não veio, né? E eu costumo dizer que, às vezes a igreja aqui está cheia e a gente sente a falta de uma porção de gente, né? Lotada de gente, mas cadê fulano, cadê o outro? Onde está? Onde estão aqueles que nessa manhã não estão aqui, ou aqueles que estão impossibilitados de participar desse momento? Essa igreja tem crescido pela graça de Deus, mas o desafio continua de cuidarmos uns dos outros, cuidar daqueles que não estão aqui, ou estão impossibilitados de tomar a ceia, seja o pecado, seja alguma condição física. Tantas pessoas que
gostariam de estar aqui, mas não estão, gostariam de participar, mas por algum motivo não pode. Por quê? Olhando para a igreja de Corinto, aquela igreja não estava cumprindo o mandamento, o amor, porque na igreja de Cristo nós somos especialistas em fazer inúmeras coisas, e muitas delas que Jesus nem mandou fazer, né? Mas aquilo que Jesus mandou, amar uns aos outros, às vezes fica de lado, né? Discernir o corpo, entendemos que o texto fala de dois corpos aqui, um é o corpo de Cristo, a encarnação, sacrifício de Cristo, não foi uma encenação, mas Cristo morreu, ressuscitou para nos salvar. Em segundo, o corpo de Cristo, a igreja, discernir que o que nos une, meus irmãos, preste atenção nisso, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. A graça de Deus, ela é abundante, ela transborda a vida daquele que entregou tudo para servir a Cristo. No ministério pastoral, eu tenho tido algumas experiências muito boas, né? E quando, acho que é o sonho, né, de consumo do pastor, né? Quando as ovelhas, os irmãos, eles crescem, amadurecem, eles conseguem resolver as questões deles, né? Aí não precisa escrever uma carta assim, né? E a diferença daqui de Corinto para a nossa igreja aqui, é porque o nosso pecado não está escrito aqui, glória a Deus. O pecado deles está aqui, se está aqui é didático, para nos ensinar. E nós precisamos crescer, amadurecer, resolver as nossas questões, que também me motiva no ministério, a gratidão de muitas pessoas que têm as suas crises, os seus problemas, e quando ela é assistida, e às vezes nós fazemos tão pouco por aquele que está sofrendo, por aquele que está impossibilitado de vir à comunhão, mas a gratidão dele é gigantesca. Isso nos motiva. Gratidão por fazer parte do povo de Deus, gratidão até mesmo nas picuinhas e nas crises, podemos ser restaurados, podemos restaurar irmãos e irmãs, para a glória de Deus. Amém.